o sino bate na catedral e o som penetra todos os portais. A igreja está chamando seus fiéis para rezar por seu Senhor, para cantar a ressurreição. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. O catolicismo romano é uma das religiões cristãs e, como tal, tem origem em Cristo, título dado a Jesus de Nazaré, figura cuja vida e ensinamentos são apresentados no Novo Testamento. Fato fundante da fé católica é a pessoa de Jesus Cristo. Então, é a pessoa, seja os discípulos naquela época, encontram com Jesus e o seguem. Ali tem uma confiança fundamental, a fé fundamental. E Jesus, ele não faz nada em função de si, ele faz em função do Pai, de Deus Pai, e das pessoas. Então, o fato fundamental é a pessoa de Jesus Cristo, o seu conhecimento e o seu seguimento. Jesus, em hebraico Yeshua, também chamado Jesus de Nazaré, nasceu entre 7-2 AC e morreu por volta de 30-33 DC. Praticamente todos os estudiosos da área concordam que Jesus existiu realmente, embora não haja consenso sobre a confiabilidade histórica dos evangelhos e quão perto de Jesus bíblico está do Jesus histórico. Jesus de Nazaré é a pessoa histórica. Nós cremos e recebemos da tradição de boca em boca e depois tradição escrita, nos evangelhos, que sim, de fato existiu uma pessoa, um homem chamado Jesus, que era de Nazaré. Era uma pessoa que amava a Deus, conhecia a Deus, era temente a Deus, que amava as pessoas também, e essa pessoa, Jesus de Nazaré, correspondia em tudo na vida dela aquilo que Deus espera que o ser humano corresponda. Então ele foi dito pela comunidade, por aqueles que o conheceram, que o seguiram, foi proclamado Filho de Deus, Salvador. Mas após o quê? Após segui-lo, após conhecer o seu caminho e após sim dar fé a quem ele era, aquela pessoa plena quem ele era, a pessoa que os conduziu a uma vida plena. Aí sim ele é dito Salvador, ele é dito o Cristo. E aí quando é dito o Cristo, já é dito sim a pessoa divina do Cristo. Então naquela pessoa se manifestava a plenitude da salvação humana e através dele, nos seus atos, suas palavras e da sua própria vida, se manifestava a plenitude da salvação humana. Por isso, o Cristo, diferente de Jesus de Nazaré, mas o mesmo. Bendito seja Deus pelo seu amor de Cristo. É o amor de Cristo que nos põe na vida nova, na vida do Evangelho, na vida cristã. Vamos nos deixar renovar pelo amor do Senhor. No início, o cristianismo se expande lentamente na região da Palestina, basicamente através da transmissão oral da fé e dos ensinamentos de Jesus. Só por volta do ano 300, quando Constantino torna o cristianismo a religião oficial do Império Romano, é que ela ganha toda a Europa e norte da África. No século XVI, devido à reforma protestante, o cristianismo se divide em diversas confissões, sendo o catolicismo a mais antiga. Com as grandes navegações, o cristianismo é levado para o Novo Mundo, se tornando a mais numerosa religião do Ocidente, sendo o catolicismo a mais numerosa da América Latina.
catolicismo ele tem essa tradição, digamos assim, romana, né? A igreja primitiva se desenvolve em Jerusalém, se propaga a partir de Jerusalém, e Roma naquela época era o grande centro do mundo, né? Social, cultural, político. Como Roma era o centro cultural do mundo daquela época, quando a religião cristã se tornou religião cristã, né? Ela se aglutinou muito em torno da onde existiam fortes comunidades cristãs, e Roma era uma delas. A partir dali, essa comunidade, né, se tornou mais significativa, uma das igrejas iniciais mais significativas. E aí se cria toda uma tradição romana do cristianismo. Essa tradição, por questões culturais, políticas, religiosas, ela foi sendo hegemônica no mundo ocidental. Foi assim por 1500 anos, né? Mais ou menos lá por 1490, 1500, 1527, por questões também de contestação do modo como a igreja se organizava, do modo como se era exercido o poder religioso, do modo como o poder religioso se metia com o poder dos reis e o poder do Estado. Isso foi sendo contestado através dos séculos, até chegar na contestação, que assim a figura dessa contestação seria Lutero, mas teve outros, né? E aí então teve essa separação institucional, que são as igrejas evangélicas tradicionais. Mas depois sim tem a derivação do protestantismo tradicional no protestantismo pentecostal, que é as inúmeras formas evangélicas, de igrejas evangélicas, que também tem uma outra estrutura cultural, uma outra estrutura institucional nos dias de hoje. Então, a Companhia de Jesus, ela nasce exatamente nesse mesmo período aí dessa ruptura institucional do protestantismo de Lutero, né? Ela não nasce, tá vendo, ali estão os protestantes, agora vamos criar aqui uma organização forte para combater os protestantes. Não, ela nasce do carisma de Inácio, do jeito que Inácio foi vivendo, daquelas coisas que ele foi se descobrindo no seu caminho de conversão, no seu caminho espiritual. E como ele era um cara assim bem metódico, ele foi registrando aquilo, e aquilo deu o livrinho dos exercícios espirituais, que é um método. E aí, no iniciozinho, com o Inácio e alguns 10 companheiros lá, nasceu um grupo de pessoas que depois se tornou a Companhia de Jesus. E o forte da Companhia de Jesus sempre foi o modo como via a igreja, como via o Evangelho, como via Jesus Cristo. E isso foi atraindo, sendo muito atraente para as pessoas. Mas logo, todos eles eram, os caras tinham estudado na Universidade de Paris, que era o grande centro do saber da época. Então os caras eram doutos, eram cultos, eram bons no conhecimento das coisas do mundo da época. E aí isso logo foi notado, o jeito que eles davam catequese, o jeito que eles falavam, as coisas que eles falavam, o modo como eles analisavam a situação, isso foi logo notado. E aí, rapidamente, já em 1547, um nobre lá do sul da Itália falou assim: por que vocês não vão lá para a nossa cidade ensinar as crianças? Nós estamos precisando de alguém que ensine as nossas crianças, porque a gente quer um bom futuro para elas, né? E aí, na época, Inácio pensou: será que é isso mesmo? Será que o nosso negócio é ficar dando aula para menino? Será que o nosso negócio é ficar rezando, ou cuidando de doente, ou dando catequese? Aí eles acharam: não, é bom a gente dar aula para menino, sim. Aí começou lá, e depois, claro, outras pessoas foram se tornando jesuítas, e esse lado de ensinar e de fundar instituições educacionais se mostrou como um dos meios apostólicos, né, de apostolado, de missão mais eficazes. Velejar